Jair Bolsonaro questionou a legitimidade da Comissão da Verdade. O órgão foi responsável por apurar crimes cometidos na ditadura e concluiu que Fernando Augusto de Santa Cruz foi assassinado pelo regime militar. Fernando é pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Hoje pela manhã, Bolsonaro perguntou aos jornalistas quem acredita na Comissão da Verdade. Vamos ver. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Pela Dilma. Tá. Bem, não vou discutir esse assunto lá. Tá? Quem é que foi defender o Adélio? A OAB. Coincidência. Deixa eu falar, pô. Eu sabe que sou apaixonado por você, sabe disso, tá? A OAB foi defender. Nós queremos desvendar crimes, tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela, tá certo? Tá? Pois é, ontem, após dizer que sabia detalhes sobre a morte de Fernando Santa Cruz, o presidente afirmou que o militante tinha sido assassinado por um grupo de esquerda. Mas o atestado de morte responsabiliza o Estado brasileiro pelo seu falecimento. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que vai interpelar Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para que ele apresente as informações que diz ter sobre o desaparecimento e assassinato do pai. Vaza Jato. Ontem, em conversa com jornalistas, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, declarou que Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, cometeu crime. Mas questionado sobre qual crime, não soube explicar. Acompanhe o vídeo. 2 perguntas que não ficaram claras para mim. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. E sobre Há alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Para nos ajudar a entender o momento, a gente conversa agora com o sociólogo Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Olá, Silvio, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos, tudo bom? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Silvio, o Le Monde tem projeção internacional. Eu queria saber de você, o que declarações como essas de Bolsonaro, da equipe de Bolsonaro, como essas declarações são vistas no mundo? Como que as pessoas percebem essas declarações e a presidência do Brasil nesse momento? Olha, talvez seja o pior momento da imagem do Brasil no exterior. Quer dizer, há um espanto, vamos dizer assim, uma estupefação com as declarações do presidente Bolsonaro. É difícil acreditar que ele lance mão dessas expressões que vocês acabaram de referir, né, sendo presidente do Brasil. Mas eu penso que é uma estratégia, é de propósito. Ele faz assim para chamar atenção para esses assuntos que nós estamos discutindo agora. Porque assim nós não vamos falar sobre o envolvimento da família dele com os milicianos do escritório do crime e possivelmente com a morte da Marielle. Nós não vamos falar do Queiroz, nós não vamos falar das rachadinhas, por exemplo, que seriam objeto de impugnação das eleições do seu filho. Nós não vamos falar da cocaína achada no avião presidencial e dos 117 fuzis achados na casa de um amigo do vizinho dele, que também é identificado como miliciano. Quer dizer, tem uma série de elementos aí que sugerem que esse espetáculo de irritação, de radicalização, de imposição de uma posição cada vez mais violenta e agressiva, é para encobrir outras coisas. E tem uma agenda que não é discutida ao se fazer isso. Por exemplo, o governo e o Congresso ratificou, o governo Temer assinou e o Congresso Nacional, nesse mandato, ratificou uma isenção de 50 bilhões de reais para a Exxon, para a British Petroleum, para a Shell, que estão agora explorando o pré-sal brasileiro.
E a crise das universidades, por exemplo, resultou de um corte de apenas 1,7 bilhões de reais. Então, de um lado, você dá de presente 50 bilhões de reais por ano para as multinacionais do petróleo, e de outro lado, você tira o ensino e a pesquisa da universidade em nome de um corte orçamentário que aparentemente é impossível de se evitar. Sim. Hoje tem um artigo no UOL do Leonardo Sakamoto e ele fala sobre os motivos que podem estar levando o Bolsonaro a, enfim, chegar a esse tom, né? E um dos motivos que ele aponta é o recesso do STF e do Congresso, que ele está ocupando, o Bolsonaro está ocupando esse espaço que o Congresso e o STF deixaram nesse mês, pelo menos, daqui a pouco volta. Você concorda com isso? Olha, eu concordo, mas eu acho que há mais elementos, né? E você pode observar que o Bolsonaro não se preocupa em fazer um discurso para todo mundo. Ele quer alimentar aquele segmento, aquela porcentagem que está em torno de uns 25% da população que o sustenta, não importa que absurdo ele fale, né? Ele quer manter esse vínculo, ele quer manter o vínculo com as igrejas evangélicas e ele quer manter o vínculo com os militares. Mas ele não tem sido bem sucedido nisso, nem nisso. Quer dizer, você vê, por exemplo, pronunciamentos como o Bruno Covas, como o Miguel Reale Júnior, como o próprio Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que fazem uma crítica profunda, radical, ao comportamento desses últimos manifestações de Bolsonaro. Então, eu estou vendo esse grupo que antes o sustentava como um grupo dividido nesse momento, pensando assim, será que vale a pena continuar mantendo esse presidente que está cada vez mais prejudicando a imagem internacional do Brasil, que está criando um clima de confronto na sociedade, que é, não pela polarização, porque ela não existe, os democratas e os defensores de direitos humanos não estão radicalizando. Quem está radicalizando é a ultradireita, invadindo garimpos, matando índios, invadindo reservas para garantir garimpos, reservas indígenas, enfim. Você tem um clima crescente de violência que é a única linguagem que o presidente Bolsonaro conhece. Sim. João Dória também hoje na Rádio CBN falou que imagina Sim. que o governo nunca foi alinhado a Bolsonaro. Agora tem uma outra entrevista interessante também na mídia, que é do presidente do Itaú, falando que os absurdos ditos por Bolsonaro não atrapalham a caminhada das reformas, por exemplo. Então é essa elite que segura o presidente onde ele está nesse momento também. É verdade isso, é verdade que o modelo econômico favorece extremamente os bancos. Acabamos de ter as notícias hoje e ontem de uma maior lucratividade do Itaú em relação ao trimestre anterior, quer dizer, num período em que todas as empresas estão patinando, que o PIB não cresce, que o desemprego é enorme e que os salários se achatam, os bancos continuam aumentando seus lucros, não é que continuam tendo lucros, continuam aumentando seus lucros. Então, enquanto esse modelo não tocar nesse processo de acumulação, que passa fundamentalmente pelos juros da dívida pública interna, né, eu penso que os bancos vão estar satisfeitos. Mas é preciso que você tenha um clima de convivência na sociedade que permita, por exemplo, que se façam os negócios. Se a radicalidade continuar aumentando, isso vai prejudicar os negócios. E aí eu acho que essa nossa elite vai repensar se o Bolsonaro é o que melhor convém nesse momento ou não. Sim. Já foi útil, ganhou as eleições e agora está se mostrando, nesses 6 meses de governo, né, que é difícil a elite controlar essas suas manifestações e que as suas vinculações com o crime organizado, com os milicianos, né, começam a mostrar que a bandeira da corrupção, de maneira alguma, é algo que é defendido pelo presidente. Sim. Tem mais um trecho de uma fala de Bolsonaro que a gente vai acompanhar agora. Vou convidar você para assistir com a gente, depois a gente comenta. Hoje pela manhã, Bolsonaro voltou a falar que Glenn Greenwald cometeu um crime ao terceirizar o hackeamento. Pior, ele disse que o jornalista estava dando repercussão ao crime em vez de desvendá-lo. Ele foi lembrado, então, que jornalista não apura crimes. Dá uma olhada. O Glenn cometeu um crime. Você pode especificar qual? Qual foi o crime?
Você fez a pergunta para o porta-voz antes, tá? O primeiro crime é invasão, foi por terceiros. Quando você pega uma informação dessa, e se tivesse informação, quer dizer, não sei se tem, nem sei se é verdade o que tirou lá de dentro, tá certo? E começa a passar para frente, você tá dando repercussão a um crime, pô. Que você tem que ter obrigação de tentar desvendar aquele crime. O jornalista não cabe ao jornalista desvendar. Aqui, o Biel, jornalista? Mas qual foi o Presidente. Ele é jornalista? Presidente, Ele é importante. presidente, quais foram, presidente? Já acharam 100 mil reais com gente deles lá. Ele levanta essa informação do nada sobre esses 100 mil reais. Inclusive, os jornalistas perguntam, mas de onde vem essa informação? Vem da investigação da Polícia Federal? E daí fala assim, não, esse assunto é reservado, daí eu não posso comentar. Mas é um absurdo ele questionar o papel de jornalista do Glenn Greenwald, questionar o papel dos jornalistas, enfim. É muito ofensivo, né? É muito ofensivo, né? E é bom lembrar que o próprio Telegram, ele manifestou que não viu nenhum hackeamento no sistema Telegram ligado às pessoas envolvidas. Quer dizer, a ideia de que tem um hacker, já por si é uma coisa suspeita, porque a própria empresa que controla esse sistema nega a existência desse hackeamento, né? Mas mesmo se tivesse, né? Se tivesse havido esse hackeamento, e as informações fossem passadas a público como vieram agora, o que importa? É o hackeamento ou é o conteúdo? Porque o conteúdo dessas informações é altamente explosivo. Houve uma manipulação da justiça para condenar o Lula e para combater o PT. Houve uma manipulação da justiça em vários casos, né? E com a conivência do Supremo Tribunal Federal, com a conivência de outras autoridades. Quer dizer, nós estamos frente a uma situação que pode demonstrar que quando as elites brasileiras viram a 4ª eleição do PT, elas decidiram desmontar a democracia no Brasil, né, com a conivência de todos os poderes, do parlamento, da justiça, enfim. E se isso vem à tona, isso pode questionar a legitimidade própria das eleições. Então, é bom mudar de assunto, é bom botar a culpa no hacker, que, de verdade, analistas de segurança de informática declaram que ele não teria a capacidade para hackear toda essa gente nessa velocidade e com essa performance. Esse pessoal que foi preso não tem condições técnicas para fazer isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.